Vamos lá! Agora a gente vai aprender o trancamento para conseguir continuar aqui a nossa fórmula da média que a gente parou na última aula. Então agora a nossa questão é a seguinte, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deletar todas essas outras médias que a gente fez aqui em cima, porque só a nossa primeira média está calculada de forma correta. E aí a grande questão é o seguinte, eu vou arrastar de novo essa fórmula aqui só para a primeira célula de baixo. E aí a gente vai ver o que aconteceu quando a gente fez isso. Vamos lá então. A gente aprendeu já que a gente tem um atalho para entrar nas fórmulas, que é o atalho do F2. Esse atalho do F2 ele vai exibir as fórmulas e de quem ele está pegando as informações. Vamos lá então, eu vou chegar nessa minha célula aqui, E9, a célula do Matheus, e vou apertar o F2. E aí repara o seguinte, ele marca as células que ele está usando para fazer a conta. Então ele está pegando ali ó, o valor da célula C9, que é o valor da nota do Matheus da P1, beleza? Ele tirou 1 na P1, e está multiplicando isso pela G5. E repara o seguinte, ele está multiplicando o valor da P1 pelo peso da P2. Enquanto ele está multiplicando o valor da P2, que é a célula D9, pela célula G6, que é essa célula aqui, ó, que está marcada em verde, que está vazia. Por que ele está fazendo isso? Basicamente pelo seguinte, o Excel, ele pensa assim, quando a gente copia uma fórmula e arrasta ela para baixo, ele pega todas as referências dessa fórmula e arrasta também elas para baixo. Então aqui onde a gente estava pegando tudo na linha 8 aqui, ó, da P1 e da P2, ele chegou, pegou elas e pum, uma vez para baixo. A mesma coisa no peso das provas. Ele pegou ali aquelas duas caixinhas e pum, desceu uma casa para baixo. A questão é o seguinte, nas provas a gente quer que ele faça isso. Só que no peso da prova, naquele 10% ou 90%, não tem sentido nenhum ele fazer isso, porque senão eu estou multiplicando a nota da P2 por uma célula vazia, que é 0. E a nota da P1 por 90%, o que está errado. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai dizer para o Excel, olha, eu quero trancar essas duas células aqui. E o que significa esse trancar? Significa o seguinte, quando eu arrastar para baixo, eu não quero que você mexa com elas. Vamos ver como é que a gente faz isso? Quando a gente vai mexer com trancamento, a gente sempre volta na nossa primeira fórmula, que é a fórmula que a gente vai copiar e arrastar para todo mundo. Então a gente volta lá, F2, e a gente tem que pensar o seguinte, quem eu não quero que saia do lugar, ou seja, quem eu quero que fique parado ali, trancado. Eu quero que fique parado ali o peso da P1, ou seja, aquele 10%, que é essa minha célula que está marcada em vermelho, a célula G4, e o peso da P2, que é esse 90%. A minha nota da P1, onde está aqui, ó, minha célula C8, e a minha nota da P2, que é a minha célula D8, eu quero que esses caras fiquem travados ali, ou quando eu copiar minha fórmula e arrastar para baixo, eu quero que eles venham descendo com ela também. Eu quero que eles venham descendo. Então só quem eu vou trancar são as células G4 e G5, porque a célula G4 é o peso da P1, que é o 10%, e a G5 é o peso da P2, que é o 90%. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, o caractere que a gente usa para trancar é o cifrão. Então a gente tem que colocar um cifrão na frente do G e um cifrão na frente do 4. A questão é, a gente tem um atalho que vai acelerar muito isso, que é o F4. Então dentro da fórmula é muito simples, a gente só vem aqui, ó, clica no G4, por exemplo, eu quero trancar o G4. Eu clico nele e aperto F4 uma vez. Pum! Ele bota um cifrão na frente do G e um cifrão na frente do 4. Mesma coisa para o G5. Clico nele, aperto F4 e bum! Ele tranca os dois. Eu poderia escrever esse cifrão manualmente? Poderia, não tem problema nenhum. O F4 só acelera isso. A gente vai ver mais para frente, nas próximas aulas, que a gente tem como fazer um que a gente chama de trancamento parcial. Isso que a gente fez um trancamento total. Como assim? A gente trancou a linha, a gente trancou em coluna. Então, independente de onde eu copiar e colar aquela minha fórmula, ele vai sempre pegar da G4 e sempre pegar da G5, porque eu tranquei a célula totalmente. Mais pra frente, a gente vai aprender como fazer trancamento parcial, que é trancamento só de linha, trancamento só de coluna. A gente vai ver isso lá pra frente. Mas eu estou falando para você já ter uma noção que a gente tem várias possibilidades com isso. Então, beleza. A gente trancou na célula G4, trancou a G5, então agora está perfeito. Eu dou um Enter. Vocês reparem que a nossa fórmula continua com o mesmo valor de 3,9, só que agora quando eu arrastar para baixo, ele vai ficar com o valor para todo mundo. Eu arrastei aqui uma a mais, eu posso voltar e não tem problema nenhum. Eu posso vir com o mouse e arrastar de novo. E ele vai ficar com o valor certo agora para todo mundo. Então agora, quando eu chegar lá no Juan e entrar na fórmula com F2, eu posso ver, olha, ele está pegando o peso a nota da P1, multiplicando pelo peso da P1, e a nota da P2 multiplicando pelo peso da P2. Beleza? O único cuidado que a gente tem que tomar aqui é o seguinte, a gente tem mais de uma forma de arrastar aqui para baixo. Eu mostrei para vocês uma forma, que é levar o mouse no cantinho e arrastar ela, clicar e arrastar. Mas a gente pode também chegar aqui e dar um duplo clique, que ele também vai arrastar nossa fórmula para baixo, ou então um copiar e colar clássico, Ctrl C, Ctrl V. Então Ctrl C na primeira forma, seleciono o resto todo e Ctrl V. Ele também faz a mesma coisa para todo mundo. Beleza? Um abraço, até a próxima aula!